Olá, estamos aqui de novo. Eu vou aproveitar para pedir para você curtir, compartilhar e também ouvir o podcast em todas as plataformas digitais. Se você ajudar a gente com a audiência, o papo fica mais interessante, os assuntos ficam mais quentes e a gente consegue desenvolver um conteúdo mais próximo do desejo de todos. Eu vou continuar aqui e vou trazer mais alguns casos de crimes cometidos por diversas lideranças, só para ilustrar o nosso tema de hoje, depois eu continuo com as perguntas. A sociedade Amish, por exemplo, que particularmente até acho bastante simpático, né? Eles têm uma conduta de vida esquisita, mas ao mesmo tempo interessante. Essa é a curiosidade. A barba, ela não pode ser cortada depois do casamento. Só depois do casamento que ela não pode ser cortada. Isso é um sinal de masculinidade, sabe-se lá por quê? Eu não fui a fundo para pesquisar, mas achei curioso, né? Então, numa sociedade Amish americana, em Ohio, Samuel Mullett Sr. Manteve em cárcere privado e abuso sexual de mulheres casadas da comunidade com o argumento de exorcizá-las. Também nos Estados Unidos, só que em Minnesota, Victor Arden Barnard criou uma sociedade chamada River Road Fellowship, e dentro dessa comunidade, inclusive aqui eu vou fazer um parênteses, ele cometeu 59 crimes sexuais. Os Estados Unidos frequentemente têm casos assim, também não entendo qual é a razão, Tem o caso da mas Nexium também, né? É recente aí. exatamente. Vira e mexe aparece umas sociedades secretas, umas sociedades isoladas e em que as pessoas cometem uns absurdos assim. Tem também a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Últimos Dias, onde Warren Steed Jeffs cometeu crime sexual em duas meninas de 12 e 15 anos, respectivamente. O argumento principal dessa igreja é que, para ir para o céu, o homem precisa casar com pelo menos 3 mulheres. Por último, puxando para o nosso lado aqui, e eu já vou chamar a Carla para comentar, porque durante o dia você mandou aquele comentário do Divaldo sobre o João de Deus, que está rolando, ele já foi acusado e condenado por crimes sexuais no Brasil, está tentando liberdade por idade, aquelas coisas, né? Por argumentar que tem doença e tal. E a minha pergunta para você é a seguinte, Carla, se você puder formular. O tipo de crime interfere na gravidade da conduta desse líder religioso? Que são duas potências, né, que a gente vê que giram aí no mundo, né, sexo e dinheiro. Então, é o que chama mais atenção, né, mas a gente vê muito abuso de assédio moral, de pessoas que estão numa condição de elevar o ser e diminuem o ser, que aprisionam as pessoas também, né? Então, só que como essas duas questões são as que giram o nosso planeta ainda, né? Então, elas chamam muito mais atenção, né? Não é certo, não é o correto, né? Porque um líder religioso, ele tem que desenvolver a pessoa, tem que libertar consciências, né? Ele não tem que aprisionar as pessoas, né? E ele tem que usar tanto essas duas potências, que é o sexo e o dinheiro, como uma forma sublime. Não é o sexo nem o dinheiro, é a forma que a gente usa essas duas potências, né? Porque uma está ligada a lei do progresso e a outra está ligada à lei de reprodução. Mas é como a gente sublima essas duas leis. Então, o que a gente faz disso, né? E são duas coisas que aprisionam o ser, né? Que ou alavancam o progresso ou estacionam as pessoas, né? O espírito. Então,
a gente tem que pensar também nessas outras formas de crimes que são mais sutis, né, e que são colocados todos os dias ali para os fiéis, né, e que são essas induções mentais, essas formas de hipnotismo coletivo, mas geralmente eles usam através disso mesmo, né? Ou teoria da prosperidade também, que a gente vê muito aí, né, que a gente vê nessas religiões, e está até entrando dentro do espiritismo, que eu acho muito errado, essa teoria da prosperidade, da riqueza, sem a pessoa trabalhar, né, sem a pessoa se esforçar para aquilo, né, usar a força dela, o talento dela para conquistar as coisas. E a gente vê muito isso nessa teoria da prosperidade, que eu falo dos coaches espíritas, que tem, né, e que eu acho muito triste, e que aí causa mais depressão, causa mais ansiedade no ser, que não trabalha ali o dia a dia, né, e a gente tem o Chico Xavier aí como exemplo de simplicidade, de amor e de trabalho, né, e também a parte sexual, né, gente, que a gente vê que é muito estimulada, né, através da música, né, e de uma porção de outras coisas aí que a gente percebe, e até na forma de se vestir, né, a gente vê que existe uma indução mental ali, usar saia até o pé, usar burca, usar aquilo, né? Mas de uma forma a estimular o olhar de outro jeito, mas sempre voltado para a parte sexual, né? Sempre trazendo aquilo como um pecado também. Tá voltando o olhar para a parte sexual, né? Para a parte sexual negativa, não sublimada, que deveria ser, né? Mas faz parte ainda, né, da nossa evolução, e tudo isso tem que ser colocado para fora, né? Até para a gente poder enxergar melhor, porque são coisas que as pessoas não querem ver, nem querem muitas vezes comentar, principalmente dentro da religião, dentro do centro espírita, falar disso. Sexualidade, de dinheiro, quando fala de uma forma esquisita, né? Enrustida, mas fala. É uma coisa que não cala. Então, na Não sua sei se opinião... respondeu a tua pergunta, né? Porque, não, igual só eu para falei para você, concluir, meu pensamento voa fluiu. muito, assim. Então, na sua opinião, são equivalentes, né? Não tem um crime mais grave ou menos grave, né? Na verdade, eles são equivalentes, é isso? Sim, sim. Mas Espiritualmente eu falando. acho que existem outros crimes mais sutis que também deveriam ser observados e comentados, né? Mas como esses chamam mais atenção. Então, Ale, dentro dessa discussão aí que a gente teve, eu queria colocar uma pergunta que talvez não tenha resposta, mas só para a gente bater bola. Líder religioso bom é aquele que faz voto de pobreza? Bens materiais são aceitos? Porque é isso, né? Um líder religioso, seja ele de qual religião for, ele tem uma responsabilidade administrativa proporcional ao cargo que ele ocupa, né? Mas mesmo assim, ele precisa fazer voto de pobreza para ser um bom líder? Do meu ponto de vista, não. Ele tem que ter atos condizentes com a posição que ele tem. Desde que ele não leve para o lado da ostentação, de fazer para aparecer, né, de andar com... Falar, vai comprar um cinto, em vez de comprar um cinto normal, compra um cinto com fivela de ouro, essas coisas assim, essas aberrações, eu acho que não tem problema nenhum. A matéria, ela está disponível aqui para a gente usufruir. A questão é a gente usufruir da forma melhor possível. A matéria não é proibida. Se fosse proibida, a gente não teria acesso. Ela está aqui. Só que aí a gente volta naquelas discussões de novo, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Você tem uma dosagem que vai te curar. Você tem uma dosagem que te mata. E você tem uma dosagem que é insuficiente para cura, né? Então, tudo é dosável. Então, não necessariamente precisa fazer voto de pobreza, viver no meio do mato e tudo mais. A pessoa ela pode usar e usufruir da matéria, desde que não faça isso, desde que não dirija a vida dela a esse propósito, né? Ela tem que ter os atos condizentes. Eu falei agora há pouco com a posição, mas tem que ter o ato condizente com a crença, né? A crença que a gente tem, nós somos cristãos, então nós vamos ter que atuar de acordo com
as orientações, né? As orientações não, vou me retificar de novo. As ações do Cristo. O Cristo não escreveu nada. Ele demonstrou. Ele foi lá e fez e virou para os apóstolos e falou assim, é assim. E para quem quisesse ver. É assim que tem que fazer. Né? Agora, você quer escrever? Escreve. Mas o ato é esse aqui. É isso que tem que fazer. Ponto final. Cara, você falou aí sobre o fardo de que ou peso que representa para algumas pessoas ser um líder. E a minha pergunta é nessa toada aí, o efeito do poder, né, ou a condição de poder, ele é perverso só para o líder ou só para os seus seguidores, súditos, fiéis ou o que quer que seja, ou para ambos? Eu acredito para os dois, né? Porque vai muito do que a pessoa espera daquele liderado, o que ela vê nele, né? Vocês falaram do voto de pobreza. Não tem problema nenhum ser rico, desde que ele saiba fazer uso e ser digno pela condição que ele está. A gente vê Zaqueu, a conversa de Jesus com Zaqueu, como que aquilo fomentou uma polêmica entre os apóstolos. Então, quem quiser ler na Boa Nova, o servo fiel é o bom servo, uma das lições da Boa Nova, que é o encontro de Jesus com Zaqueu, e depois o que os apóstolos falaram sobre isso, e a conclusão de Jesus com relação aos bens materiais, o próprio Evangelho, servir a Deus e a Mamon, o emprego da fortuna, né? Então, assim, o líder, ele tem que saber por que ele é líder, né? Se ele se deixar levar pelo poder, por que ele está se levando pelo poder? E o servo não, os liderados, o que ele admira naquele líder? Se ele é rico, é a fortuna dele? Então a gente fica pensando muito na parte horizontal, na parte da matéria, e esquece da parte espiritual, né? Que é libertar consciências, que é você fazer com que a pessoa ali seja digno, independente da condição social que ela está. É que a matéria chama muita atenção ainda, né? Então, as pessoas falam muito de riqueza, pobreza, traz muito essa parte material. Mas o mundo, quando ele vai evoluindo, o conforto vai melhorando. Imagina hoje, com o trânsito que nós temos, a gente andar de carroça. Que loucura que é ser. Então, assim, não é a matéria, é espiritualizar a matéria. O problema é que as pessoas se materializam, né? Elas acham que a matéria, elas se deixam dominar pela matéria, elas não espiritualizam a matéria. E eu acho assim, é muito chato ficar discutindo essa parte horizontal, sabe? E não trabalhar o ser ali. O ser vai ser o ser bom ou ruim, independente da condição social que ele esteja, independente da religião que ele esteja. Igual o Divaldo, por exemplo. O Divaldo vive num conforto, né? Melhor ali para o pessoal da Mansão do Caminho. Para muitos que entram ali, ver a riqueza daquele lugar. Né? Falar, ele poderia ter sido tratado num hospitalzinho qualquer de bairro, foi ser tratado no Albert Einstein. Quem que está com os olhos negativos para isso? Não importa, né? O importante é ele ser curado. Né? Ele está usando o dinheiro da Mansão do Caminho para aquilo? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, assim, a gente vê muito julgamento, sabe? E esquece de ver tudo que ele faz pela sociedade. E o que é bom para ele é bom para os outros, para os filhos dele. Se ele está desenvolvendo toda aquela população que o cerca ali. Né? Então, o mau uso é aquilo que você faz com aquilo que você tem em mãos. Né? Se você pega mendigo e alguém te dá uma esfirra e você acorda outro mendigo para dar metade, você está sendo digno, você está sendo um mendigo digno. Agora, se você pega aquela esfirra e esconde, vai comer escondido, é no ser, né? Então,
é complicado a gente falar assim, né? Então, eu acho que a palavra teria que ser dignidade. Você está sendo digno dentro de, seja lá qual for a tua religião, seja lá qual for a tua crença, se você está na posição de líder ou de liderado, você está sendo digno? Qual o teu olhar para o teu líder? Será que o teu olhar é só a parte material? É só aquilo que você deseja? Ou será que é algo mais profundo, né? Então, assim, não penso em julgamento, em condenação. Penso assim, como que está a nossa visão em relação a tudo isso, né? Então, se a gente lê a Boa Nova lá, quando Jesus vai visitar Zaqueu, é muito legal, porque ele libertou ali os conflitos dos apóstolos, os conflitos íntimos dos apóstolos, né? Porque como ele vivia muito na simplicidade, nossa, mas como assim, né? O que está acontecendo? Você está do outro lado da, né? Então é bem legal a gente ler tudo, gente. A leitura, o conhecimento é muito importante porque é libertador. A gente liberta consciência, a gente liberta nossos pensamentos, sabe? A gente sai da ignorância. E aquilo que você falou, Sidney, do roubo, eu concordo plenamente com você. A quem muito foi dado, né, muito será pedido. Quem muito foi dado será pedido. Então, se você, a partir do momento que você tem consciência e responsabilidade sobre uma quantidade X de pessoas, você tem essa escolha ou de matar ou de libertar, ou de fazer sofrer, ou de fazer feliz, né? Dentro dessas condições, né? E nesse caso não tem meio termo, né? Não. Literalmente, é ferro ou fogo, né? Não tem meio área cinza ali, né? Bom, vamos lá. Eu vou fazer um último apanhado aqui de casos que eu separei, e eu separei muito por conta do inusitado da coisa, do que propriamente do número de pessoas que atingiu, essas coisas todas. E antes de fazer as últimas perguntas, porque eu acho que a gente já falou bastante sobre os criminosos em si. É engraçado que, como você disse, Carla, os crimes eles se repetem sempre na parte financeira ou na parte sexual, em sua maioria, né? E isso faz com que seja crime em qualquer lugar do mundo. Então, não importa a cultura, não importa a legislação local, invariavelmente essas pessoas acabam por se colocar numa posição de criminoso, justamente porque o que elas estão fazendo de ruim é muito perverso, né? É muito fora da curva para qualquer religião, para qualquer país. Então vamos lá. Só para citar aqui, talvez eu não vá saber ler, mas tudo bem. O Zeri Prem Baba, de 59 anos, utilizou a sua posição para manter relações sexuais com suas seguidoras. Bhagwan Sri Rajneesh, conhecido como Osho, é um guru indiano. Ele foi considerado por 35 crimes, e ele um dos crimes que ele promoveu foi a intoxicação popular por salmonela. Ou seja, ele mandou intoxicar as pessoas em favor de um discurso determinado. No Brasil, a gente tem a Igreja Renascer em Cristo, tem o bispo Estevam e a sua esposa Sônia Hernandes, que foram presos pelo FBI por embarcarem do Brasil com 56 mil dólares dentro de uma Bíblia. Tem a Igreja Luz no Mundo, cujo o dono lá, o presidente, é o Nason Joaquim Garcia, que foi condenado por pornografia infantil, condenado, tá? E estupro. Na época ele tinha 20 milhões de dólares na conta, e a característica principal dessa igreja é que os fiéis precisam pedir permissão para viajar, estudar, trabalhar ou casar. Ou seja, apenas com a condescendência do líder você pode fazer essas coisas. E o último caso aqui, que eu achei também inusitado, é do Lee Man-hee, da igreja Shincheonji, da Coreia do Sul. Ele desviou o equivalente a 25 milhões de reais da igreja, além de realizar eventos em instalações públicas.
o que provocou a infecção pelo Covid de 5.200 pessoas e por isso ele foi condenado por homicídio culposo. Um caso recente, portanto. Acho incrível, né, que no mundo de hoje ainda seja dessa maneira, mas vamos lá. Eu tenho uma teoria aqui, baseada em percepção, que é o seguinte: eu acho que o grande motor, e por favor, não me entendam de forma sexista, o objetivo não é promover sexismo aqui, muito pelo contrário. No nosso Contestação, a gente está com 70%, 80% de audiência feminina. E a sensação que eu tenho é que o motor de qualquer religião é a mulher. É a mulher que induz, é a mulher que convida, que traz a família para o seio da religião. Porque entendo que ela percebe de maneira mais fácil e menos preconceituosa a necessidade de ter uma religião, uma espiritualidade, ou o que quer que seja. Dito isso, e isso é uma percepção, vocês obviamente têm o direito de discordar, isso coloca a mulher numa relação subjugada ou em desvantagem em relação a esse poder que cada líder religioso tem, e justamente por ser subjugada, ele acaba por se aproveitar dessa subjugação para cometer crimes? Você acha que tem a ver ou é só empírico mesmo? Bom, independente de que qualquer um possa dizer, nós vivemos numa sociedade machista. Isso é claro, não só aqui no Brasil, o mundo é machista. Pega a quantidade de líderes mulheres que tem no mundo. Aliás, as melhores referências no combate à Covid foram lideranças femininas, né? Vide a Nova Zelândia, por exemplo. E aí eu vou até parafrasear o Paulo Freire, né? Quando você não tem, e eu acho que todo o processo ele deve partir da educação. Né? A educação acho que é o ponto-chave de tudo isso. A Carla bem falou, leitura, instrução, vamos nos livrar da nossa ignorância. E é através da educação que isso vai acontecer. Mas não é educar a mulher para ela ser subversiva, é educar também o homem para ele compreender que não existe diferença entre homens e mulheres só porque um é mais forte que o outro. Né? Então, parafraseando Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o oprimido quer ser o opressor. E isso é por quê? Porque não existe um processo educacional adequado, tanto para o lado feminino como para o lado masculino. Né? E aí a gente vê esse tipo de aberração. Eu, particularmente, eu acredito... Exato, isso. É a lei de Talião, né? Nós passamos tanto tempo sendo oprimidos, agora nós vamos oprimir. Não é por aí, a gente nunca vai ter igualdade assim. Quando um está querendo ser maior que o outro, nunca vai haver. A gente tem que ser igual. Oportunidades para todos. Mas aí a gente tem que fazer uma correção histórica. A gente sempre, né, a sociedade sempre oprimiu a mulher. Então tem que ter uma ação afirmativa para aumentar a velocidade desse processo. Caso contrário, nós vamos estar aqui na nossa próxima encarnação, lá em 2100 e alguma coisa, discutindo aqui no Contestação virtual, sei lá como que isso vai se transformar no futuro, falando da mesma coisa. Fala assim, já teve um avanço, hein? Desde lá de 2020 até agora, 2120, aumentou 2% da inclusão da mulher em termos iguais, né, no mercado e tudo mais. Então, exatamente. Bom, vamos lá. Eu tenho só mais duas questões. Só para a gente amarrar aqui, eu estou plenamente satisfeito. Acho que a gente discutiu bem. Acho que é importante a gente ter esse olhar crítico para as coisas, né? Justamente... Desculpa te cortar aí, mas só um comentário. Você comentou do Osho. Tem um documentário na Netflix. É o Wild Wild Country. É isso, né? Wild Wild Country, acho que é o nome certo.
É isso mesmo. Wild White Count, que fala sobre a história do Osho, que ele veio da Índia para os Estados Unidos, aí a seita dele praticamente dominou uma cidade inteira, né? Oprimiu a galera, aí a salmonela foi aplicada na própria cidade. Eu assisti alguns anos atrás, é interessante. Bom, vamos lá. Vocês acham que existe uma forma de prevenir esses gatilhos de crime dentro das religiões? Não que ela esteja imune, mas teoricamente ela deveria ser um templo onde não caberia esses atos, né? Essas condutas. Existe alguma forma do fiel, do seguidor, do praticante, como cada um chame, de se prevenir desses crimes? Vou ser bem breve aqui para a Carla poder falar. Não, só porque assim, a gente discute, e aí não fala nada concreto, né? Do tipo, vamos para lá, que lá talvez esteja o caminho. Então é uma tentativa nesse sentido. Vou ser bem breve aqui. Instrução, acho que é o ponto principal. As pessoas se instruírem, conhecerem, sair da ignorância, elas aprenderem, verem como o mundo funciona, como as coisas deveriam acontecer, olhar as atitudes e não aquele olhar divino, quase divino que as pessoas têm para os líderes religiosos. Ninguém é divino, né? Mesmo aquele que mais se aproximou do Cristo que passou aqui pela Terra deve estar anos-luz distante do próprio Cristo. Então, eu acho que é por aí, a instrução. Vai, E outro, cara. né? O crime ele não está ligado à religião, ele está ligado à pessoa também, né? Então é pessoa, né? É só o Cristo mesmo, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, se a gente não segui-lo, a gente está desviando do caminho. E é a pergunta que eu faço para mim mesma, né? Será que eu estou no caminho? Porque eu acho que a gente é muito Pinóquio. A gente desvia demais do caminho, né? A gente à noite faz uma porção de como é que eu falo? À noite você fala, amanhã eu vou fazer isso, 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 isso. E aí chega no dia seguinte, acabou o dia e você não fez nem um terço daquilo. A É gente igual aquelas planeja, né? plaquinhas. É igual aquela plaquinha que tem no bar, fiado só amanhã. E assim, eu penso, se a gente não consegue, com a gente mesmo, colocar em prática aquilo que a gente determina para o nosso dia seguinte, para a nossa semana, para a nossa vida, imagina se a gente fosse um líder. A gente não sabe se a gente também estaria aí desviando tudo, se aproveitando da situação, né? Mas se a gente trabalhou o ser, se a gente é uma pessoa determinada e a gente segue aquilo que a gente determinou e fala assim, não, eu vou fazer, sabendo de todas as dificuldades, sabendo da nossa condição, sabendo que a gente vai sofrer tentações, gente, porque a tentação está lá no Pai Nosso. Jesus não falaria, né? Se nós não tivéssemos que passar por tentações, né? Por tudo aquilo que a gente vê no Pai Nosso ali, né? Se a gente consegue, no fim do dia, falar, ufa, consegui hoje, é doses homeopáticas, né? A gente quer abraçar o mundo e a gente esquece de fazer as pequenas coisas, porque a gente começa a desviar a atenção também. A gente consegue mudar um pouco a nossa forma de viver, né? Ser liderado, né? Se a gente tem nossos líderes, admirar o que eles têm de melhor. Se a gente determinar, um dia você é assim, aí daqui a pouco você começa a perceber que você já está fazendo aquilo. Então, é interessante a gente olhar nossas conquistas também diárias, né? Não se chicotear tanto, né? Porque às vezes a gente se chicoteia muito, né? Fica se culpando e acaba não fazendo nada, né? Cobrar menos deles, né? E fazer um pouco mais, né? Da nossa parte. Outra coisa que eu queria falar, assim, é que às vezes a gente quer que o líder faça por nós aquilo que nos compete, né? A gente tem essa tendência a terceirizar o que nos compete. Então, não é só com o líder, é com Deus também, né? Tanta coisa que a gente quer e a gente fica pedindo para Deus e só compete a nós fazermos.
Então, igual a pedra no caminho, ai, Deus, tira aquela pedra do meu caminho. Você tem força de passar por ela, pular a pedra ou tirar ela do seu caminho, não precisa Deus fazer isso por você, né? Então, muitas vezes a gente quer que os nossos líderes sejam da forma como a gente quer, que eles façam o que a gente quer, mas que atenda às nossas necessidades, coisas que a gente pode fazer. E hoje eu ouvi, foi o Bacelli falando, que quando Jesus estava na cruz, tinha lá os 2 ladrões, e um deles falou assim, como você tem todo o poder, você pode acabar com tudo isso agora, né? E tipo, para ele se libertar também. E aí Jesus cumpriu o que tinha que cumprir da forma como era na época, né? Ele não quis se sobressair, ele poderia realmente, né, mostrar todo o seu poder ali, se libertar, mostrar que ele era o dono do mundo, mas ele preferiu seguir e respeitar as leis da época, né? Morrer como a maioria morria, sem fazer teatro, né? Porque poderia ser, a história poderia ser diferente se ele quisesse, né? É o que você disse. Dignidade. Com isso, a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveite, curta, compartilhe, ajude a gente a atingir mais pessoas, a falar com mais gente, para que a conversa fique sempre agradável. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau.